Saudações do Celeste, eu sou o David Reis, esse é o blog do Vai Cruzeiro. Sextou com notícias do Cruzeiro, né? Bastante coisa pra gente dar uma debatida. Amanhã tem jogo, né? Graças a Deus, vamos conseguir mais 3 pontos, se Deus quiser, e uma bela apresentação. Mas vamos lá. Primeiro, a questão do Rodriguinho. Após o jogo, ele deu uma entrevista mais ou menos que muita gente já esperava, falando que ele está esperando só resolver a situação até o final de semana. Provavelmente no final de semana a gente vai saber o que vai acontecer com o Rodriguinho. A grande probabilidade é que ele troque seus débitos que o clube detém com ele, com pagamentos, 13º, bônus, luvas, pela sua rescisão, para ele poder assinar com qualquer outro clube. É um péssimo negócio, porque você ainda fica devendo o Pirâmides, que o Cruzeiro não pagou o Pirâmides, então você vai pagar um jogador que você não vai ter mais porcentagem nenhuma dele. E no caso dele, como ele vem de contusão, ele vai jogar esses primeiros jogos para mostrar para o mercado que ele está apto, que ele voltou, para ver o que acontece, se ele tem uma proposta. A segunda opção, que é a menos provável de acontecer, é algum clube interessar pelo empréstimo dele e arcar com o salário altíssimo dele. E aí vai acabar, aí o Cruzeiro emprestava ele por uma temporada e ano que vem ele voltava. Mas essa opção é a que menos provável de acontecer. A mais provável é da rescisão, ele ganha muito. Eu acho que valeria, como você tem 34 jogadores na base, né? Você tem 34 jogadores do elenco. Desses 34, acho que são 10 sub-20 e 10 sub-23. E alguns outros um pouco mais novos, e tem os que ficaram. Assim, nem todos ganham teto. Pelo contrário, a grande maioria ganha menos do que o teto de 150 mil. E essa diferença dessa grande maioria não ganhar os 150 mil é a diferença que viabiliza você optar por pagar um pouco mais para alguns jogadores. E eu acho que o Rodriguinho seria uma dessas exceções. Assim como o Fábio e o Léo, o Rodriguinho é cara diferenciado, e o cara diferenciado na Série B faz você subir, né? Se você tem 1 a 2 caras que faz diferença técnica, ele um pouquinho acima da média, ele facilita demais o seu acesso. Eu esperava que esse cara técnico fosse o Rodriguinho, e o outro segundo cara que eu tô apostando muito que vai ser o diferencial dessa Série B seria o Maurício. Então os dois ali na meia fazendo a diferença. Então assim, eu contava muito com essa opção. Mas a partir do momento que começou a ventilar o nome do Everton Felipe e o caminhar da situação, eu pensei, ele não vai ficar. E realmente, depois do jogo contra o Boa, ele falou que só tá esperando resolver as negociações, que acha muito difícil sua permanência. E deixou bem claro que não deve ficar realmente. Acho que o caminho também do Edilson vai ser esse. A partir do momento que algum time da Série A se interessar por ele, tiver algum problema com o lateral, ou algum cara que não estiver indo muito bem, alguém contatar o Edilson, ele deve fazer o mesmo caminho. Não acho que ele vai ficar a temporada toda, mesmo com o reajuste e a negociação dos débitos. Acho muito difícil dele ficar. O Manuel, o Cruzeiro já tinha liberado a situação dele poder sair por empréstimo, que aí você fala assim, não, mas um empréstimo, o cara já tá na casa dos 30 anos, daqui a pouco não vale R$1, e você só emprestou e tal. Mas o problema do Manuel é que, além do salário desse alto, ninguém quer tirar o dinheiro do bolso para pagar ele, comprar ele por concreto. Então vai ser empréstimo. O Cruzeiro só quer o seguinte, que o clube que o pegar pague 100% dos seus vencimentos, porque com o Corinthians foi um pouco partilhada a questão do salário. Então se ele tem uma negociação bem avançada com o time da Turquia, apareceu nos últimos dias a sondagem também da China. Então assim, provavelmente ele não vai ficar. Se você for pensar que é um mau negócio, a economia do salário do Manuel durante um ano dá na casa de 5 milhões e pouquinho. Então é uma economia grande, velho. Aí se contar 13º, aí tem aqueles bônus por metas, os bichos, querendo ou não, na Série B ainda vai ter para subir e tal, você chega a 6 milhões tranquilo. Então é uma economia muito grande. Então é um negócio muito bom. Então assim, ele mais um que deve sair. Sobre a questão do Fred, que não se resolveu. A questão do Fred é o seguinte, ele tem um acordo bem encaminhado com o Fluminense. Quando ele resolver sua situação de rescisão, ele vai acertar com o Fluminense. A verba já foi até combinada, a questão salarial. Algumas pessoas aqui no veículo de Minas Gerais que já falaram que é 425 mil o salário que ele vai receber lá no Fluminense. O Fluminense também está trabalhando com o teto, mas esse é bem acima. Ele vai ser o carro-chefe do marketing, mas o problema do Fred é o seguinte, ele tem muitos débitos, o Cruzeiro tem muitos débitos com o Fred, e ele não abre mão de nada. Na primeira reunião ele não abriu mão de nada. E a questão da multa dos 10 milhões, ele também quer que o Cruzeiro fique responsável pelos 10 milhões, porque a antiga diretoria assinou um termo que ela se responsabilizava pelos 10 milhões caso o Atlético ganhasse na justiça.
Só que quando o Wagner de Sá assinou, ele não poderia assinar, ele ainda não era presidente. Então esse tem vai ainda para a justiça. Então o que trava o Fred ainda, essa questão da rescisão, é essa questão que ele não abre mão de nada, o clube está tentando ver se consegue diminuir um pouco, mas tirando isso, assim que se resolver, vai ser bem encaminhado para o Fluminense, porque está tudo acertado entre o jogador e o clube. Espero que vá para lá, seja feliz e que nunca mais volte. Sobre a questão do Ariel Cabral, ele está liberado até semana que vem ainda para tratar problemas pessoais e também ele está sondando para ver se arruma algum clube. Só que o problema do Ariel Cabral é o salário. O Banfield da Argentina até se interessou, mas assustou com quanto que ele ganha. Ele ganha 500 mil reais na carteira, né? Então assim, para ele se encaixar em outro clube é muito complicado. Só se ele aceitar ganhar menos, já tem a questão do contrato dele com o Cruzeiro, só vai até agosto, né? Mas essa questão dele na Argentina é problema pessoal e também ele está procurando algum clube interessado nele, mas o que trava é a questão salarial. Sobre o Thiago Neves, após o acordo do Cruzeiro, que ainda vai para a justiça, vai render, porque ele quer ganhar os 16 milhões, não vai ser isso que o Cruzeiro vai pagar, provavelmente vai ser um valor bem menor, mas assim, ficou acordado, ele teve sua liberação do BID, né, e agora ele pode assinar com qualquer clube. Ele teve uma primeira reunião na quarta-feira com dois dirigentes do Grêmio, foi até em Belo Horizonte a reunião, aí o Grêmio botou na mesa o que queria pagar para ele, o tempo de contrato, ele fez a contraproposta e provavelmente deve ter um desfecho positivo. O Renato elogiou muito, falou que na mão dele ele vai render, que ele é um cara que no Brasil não tem diferencial igual ele é um cara decisivo, realmente, nas temporadas que ele foi bom no Cruzeiro, ele foi muito decisivo, mas o problema dele é extracampo. Extracampo ele é complicado, ele não leva a carreira muito a sério, ele é um cara muito midiático, né, marqueteiro, joga com torcida, então assim, aí inflama rapidinho, aí cai nas graças da torcida e isso vai abafando também suas más atuações. Se você for perceber, ele sempre fez gol, foi importante em jogo grande, mas na maioria dos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, ele sempre foi aquém, né? Mas por ficar zoando as frangas, fazer gol importante, acabou levando, se tornou ídolo, mas assim, espera também bem longe do Cruzeiro. Mas se ele estiver esperando ganhar os 16 milhões, ele pode esperar sentado, né? Sobre a questão do Everton lateral. A proposta do Bragantino de 4 milhões e pouco é 1 milhão de euros por 70% do lateral Everton do Cruzeiro. A proposta baixíssima, né? Mas como a questão do Orejuela, os times aproveitam que o Cruzeiro está numa situação complicada para meter a faca e rodar. Mas a questão do Everton, se o Conselho Gestor aprovar a venda, é uma burrice. Porque os caras estão dando tapa na cara nossa e rindo até o canto da orelha, né? O Thiago Escuro tá achando que todo mundo é trouxa. Igual a questão do Fabrício Bruno, valor bem abaixo do mercado. Eu sei que eles têm esse projeto de capacitação de jovens, eles avaliam o mercado, contratam jovens promissores para poder fazer valor de venda, né? Mas o Fabrício Bruno oferece 2 milhões de euros, agora vem com 1 milhão, e o problema é que é por 70%, o Cruzeiro tem 60%, então não vai ganhar nem 1 milhão fechado. 1 milhão de euros daria na faixa de 4 milhões e 600 alguma coisa. Se fosse trabalhar naquela folha de 4 milhões, pagaria uma folha. Mas o Cruzeiro não detém todos os 70%, então vai ganhar menos, então você vai achar se entregar o jogador de graça, né? E espero que o Conselho Gestor pense direitinho, porque assim, entregar o jogador por esse valor, velho, você não vai fazer nada com dinheiro, é irrisória a situação. Agora sobre a questão do Romo. O Romo estava no Mineirão, assistiu o jogo do lado do Popó, volante muito bom, só que estava tendo problema de o Cruzeiro não exercer a compra, o empresário dele não dá certo com o Conselho Gestor, mas parece que um grupo de empresários vai comprar ele através de um time do interior de Minas e repassar ao Cruzeiro com um valor fixo de compra. Esse valor deve ser muito mais alto do que eles compraram, ninguém faz favor de graça para ninguém, né? Mas eu acho que seria um bom valor, ele tem uma boa saída de bola, provavelmente deve ser o Coimbra, através do BMG, que deve estar adquirindo ele. Não pense em outro time de Minas Gerais do interior para poder comprar e repassar assim, né? Como embrião, barriga de aluguel. Então provavelmente seja isso. Sobre a questão das duas contratações, dos dois jogadores que viriam do Grêmio, né? O Machado foi apresentado ontem, é um volante. Tá aí, a gente tem que tentar apoiar para ver se rende, mas estava no banco do time da Série C. Se tivesse potencial, o Grêmio teria aproveitado. O Grêmio sempre aproveita seus volantes da base, Jean-Pierre, Arthur, né? Vários lá. Não foi aproveitado. Se também tivesse um potencial bom na Série C também, ele se destacaria, ficou no banco. Então assim, acho muito difícil, negociação péssima do Benecido Alcimar.
O famoso Léo Chu, que deve ser o Pelé, né? Tá fazendo um doce danado. Não vem. Ele teve proposta do Ceará também, acabou não vindo. E aí parece que vai vir um tal de Jonathan Robson. 21 anos, estourou a idade sub-20 do Grêmio. O Grêmio não vai utilizar. É um jogador que parece até um pouco interessante, mas ele tem um problema de audição. Ele perdeu 70% de sua audição. Então se você for ruim e você xingar, ele não vai escutar não, mano. A probabilidade é bem pouca. Então assim, essas contratações dos negros estranhos, velho, é complicado. Você contratar uns caras desses é mais fácil você ver os meninos da base, velho. Não tem como o menino da base ser pior do que esses jogadores. Porque se fosse bom, o Grêmio utilizava, né? Ou o cara foi pra Série C e não conseguiu jogar na Série C, mano. Vai jogar o que aqui, né? Então, mas é uns negócios estranhos. Acaba trazendo jogador só pra falar que trouxe, pra falar assim, ah não, só pus opção de compra barata do Orejuela. Mas aí traz dois jogadores pra falar, eu trouxe. Mas não adianta nada, são jogadores assim, que a probabilidade de não dar certo é bem grande, né? Enorme, pra falar a verdade. E o outro, que é outra negociação estranha com o Bragantino, é o tal do Robson. O Robson, 30 anos, 4 gols pelo Bragantino. A única temporada boa dele, razoavelmente boa, foi no Juventude em 2016, ele vai fazer 4 anos. E é um atacante pesado, ruim, né? Grosso, tipo Bergson, mas eu acho que o Bergson é um pouquinho melhor. E assim, aí começa aquele negócio, você vai trazer uns caras experientes para compor o grupo. Mas aí você começa a trazer cara experiente ruim. O cara tem experiência de banco, né? Ele ficou no banco do Bragantino, nos outros lugares que jogou também ficou no banco. Então assim, tem que passar pelo Internacional, foi lançado pelo Grêmio. Então assim, não adianta você trazer uns caras que não vai jogar, porque se for o cara só para resenhar com os meninos, para dar uma experiência, você chama um Alex, um Sorinho, um Tostão, né? Dá ideia nos caras, fala assim, não, vem cá, troca ideia com os meninos aqui e tal. Você trazendo uns caras agora, você tem certeza que o cara não vai ser titular, ele não vai ajudar tanto assim. Então a probabilidade do cara, por mais que seja barato, é um dinheiro jogado fora. Então você vai trazer um cara para esquentar banco e tirar às vezes a oportunidade do menino da base. Mas se você colocar um menino na base, né, do que apostar num cara desse. O Thiago mesmo foi muito bem na estreia. Aí você pensa, uai, vou dar uma sequência pro Thiago. Imagina, o Thiago Popó vai bem e pega a sequência como 9, né? Aí tem um outro ali da base, tanto se for o Popó, como se for o Judivão, for o Thiago, dá pra revezar, né? Tem um outro ali pra ser o reserva. Aí você traz um cara desse experiente, aí põe o cara pra jogar, o cara não entrega o que você espera, e você fica um cara ali onerando o clube, né? Aí é a questão que eu falo, você tem que ter um cara no mercado de transferência, na parte de contratação, um gerente de futebol, um cara que entende. Quando você começa a ter um cara igual o Benessi ou o Simar, aparecem as opções de Guerra, Bergson, João Lucas, Machado, Léo Chu, Jonathan não sei o que, Jonathan Gomes, Jonathan Robson, esse Robson, esse cara do Bragantino que eu acabei de falar, esse Robson, sei lá, cara ruim da porra. Então começa a aparecer os caras assim, Jean, né, uns caras velhos, machucados, que você sabe que vem só pra onerar o clube e fazer número. Então assim, eles pedem pra torcida ter paciência, entender o momento do clube, mas as próprias pessoas que mexem na contratação, os gerentes de futebol, não entendem a situação do clube, porque se você não tem orçamento, você tem pouco dinheiro, e esse dinheiro tem que ser usado em jogadores pontuais, para que você vai ventilar ou tentar trazer esses caras que você sabe que não dá retorno nenhum. Então é complicado. Agora sobre a questão do Dedé, o Dedé ainda não resolveu. O Vasco ofereceu 225 mil no cara que ganha 690, né? O Dedé tá doido para ir embora, mas com essa proposta do Vasco não vai, né? Porque o Cruzeiro vai pagar parte de salário para ele ficar aqui não, né? O Cruzeiro não é trouxa, né? Então sobre os dois meninos que saíram machucados no jogo contra o Boa, o Jadson foi confirmado, só foi câmera mesmo. O cara veio da copinha, ia estar de férias e aí sentiu. Agora o Thiago também parece ser só um fisgado, mas vai passar por exame de imagem para ter certeza que não é nada. Mas provavelmente pode estar liberado para o jogo de amanhã. O Jadson, certeza 100% vai estar liberado para o jogo de amanhã, né? E a questão do sócio. Ontem foi liberada a opção do boleto, 144. Espero que tenha uma adesão ainda maior. Eu sempre falei que o número de sócio ideal para o Cruzeiro, sem ser otimista demais, sem ser pessimista, seria na faixa de 70 mil torcedores. Eu acredito, com adesão de 50, 60, 70 mil pessoas a R$58, você tem uma margem de lucro muito boa mensalmente.
E você trabalhando com essa folha de 4 milhões, você consegue pagar sua folha com o sócio. E isso sem contar o sócio de reconstrução. E aí você consegue pagar sua folha e o restante de verba que você recebe de patrocínio, qualquer ativo que entra no clube, você usa aquilo para poder abater um pouco nas suas dívidas, né? Então eu acho que é uma questão boa. Vou esperar o lançamento da outra modalidade de sócio, sem ser o sócio de reconstrução, para a gente ver quais serão os valores. Mas essa questão do sócio de reconstrução no boleto é bem importante. Tem gente que reclama de tudo, mas não divide no boleto, irmão, 144, dá para todo mundo. Espero que a gente faça aquela adesão em massa, né? Porque a gente entra em grupos do Cruzeiro, por exemplo, tem grupo de 300, 500 mil pessoas no Facebook, WhatsApp e tal. Aí na que você vê o número de 40 mil sócios, você fala assim, nossa, tão baixo. E no momento que o clube precisa tanto, então assim, vamos abraçar, vamos fazer chegar pelo menos aos 100 mil, que já vai dar um alívio financeiro muito grande. E é o nosso papel com o clube, com a instituição, a gente ajudar, né? Então assim, esse é o caminhar. Beneci, Osimar, presta atenção aqui, vem em mim que você vai brilhar agora. Você quer um cara experiente para ajudar na Série B, atacante, mas que saiba fazer gol, que tem um carinho pelo clube, e que a torcida não vai te criticar se você trouxer, traz o Wellington Paulista. O cara joga nos times menores aí. Temporada passada foi no Fortaleza, já jogou Chapecoense, sempre faz muito gol, né? É um cara que tem um apreço com a torcida aqui, a gente gosta bastante dele. Tem mais que 30 anos? Tem. A idade dele é mais avançada que esse cara do Bragantino, mas ele fez mais gol. O cara do Bragantino fez 4, é quase um gol. Se você olhar todas as temporadas, ele faz quase um gol por ano, né? Então assim, você quer um cara experiente para ajudar a molecada, um cara assim que também sabe fazer um gol, chama o Edson Paulista. Ele não ganha mais de 150 mil no Fortaleza. Então assim, vem em mim, Beneci, que agora você vai brilhar. Se for fazer um trem desse, faz assim, chama o Edson Paulista, vai dar certinho. E agora que a torcida é com a gente, um sócio, vamos caminhar junto, amanhã tem jogo, quero todo mundo pelo menos assistindo, dando aqui a moral, vamos ver a garotada, tô botando fé. E boa sexta pra todo mundo. Eu sou o David Reis, esse é o Blog Vai Cruzeiro.